Olá, hoje tenho o prazer de conversar com Roberto Nascimento, é uma pessoa que eu conheci já em alguns eventos do mercado imobiliário. Ele tem 25 anos de experiência no mercado, já vendeu duas empresas, uma delas o CRM Sua Casa para o Viva Real e a outra a Casas para Acreditas. Prazer, Roberto, te ter aqui no Pérolas do Mercado. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui, principalmente estar em Florianópolis, essa cidade maravilhosa. Eu, como paulista, todo dia olho aquele mar ali. Hoje eu corri de manhã, então é uma qualidade de vida invejável. Ah, obrigado. Roberto, então, bem que tu começou falando sobre correr de manhã, né? Então, eu vi que tu tem uma trajetória muito interessante no mercado de construir empresas que atingiram um patamar interessante, com boas negociações, mas ao mesmo tempo, dentro da trajetória, tu tem uma trajetória de atleta, né? Tu é triatleta. Então, conta um pouquinho como isso começou e como isso se conecta com tua experiência no mercado imobiliário. Eu falo que a melhor escola que eu tive, eu acho que, de certa forma, a forma quem eu sou hoje foi o esporte. Uhum, Eu jo- fui muito ativo, né? Eu sempre joguei futebol, muito, assim, praticamente todo dia, todos os dias. Nadava um pouco, né? Em São Paulo eu sou sócio do Clube Pinheiros, que é um uhum, clube espetacular lá. Então, como em São Paulo hoje não tem praia, a minha praia era o Clube Pinheiros. Então, eu vivia, né? Eu estudava um período e outro período praticamente eu passava no clube. E o clube tem, enfim, né? Tem um programa até para crianças assim, que chama CAD. Então, todo dia você estava fazendo uma coisa, fazer judô, tudo. Fazia um dia judô, outro dia atletismo. E eu comecei a fazer triatlon porque eu tenho um irmão que corria. E eu lembro que eu uhum. tinha 10 anos de idade e ele tinha 20 já. E Nossa. ele corria São Silvestre. Então, aí eu acho que com 12 eu ganhei eu lembro que eu tinha uma mobilete, né, uma motinha, tipo uma scooter. E aí meu irmão falava, tem uma corrida em tal lugar, vamos junto. Aí eu lembro que eu levava ele assim, ou às vezes ele ia sair para correr, eu ia de bicicleta do lado, eu achava meu irmão maluco assim, né? Porque você com 10 12 anos, né, você Sim, vê seu irmão correndo sem parar, né? Então hoje que a gente sabe, corre 10 15K, você acha normal, né? sim. Mas eu achava aquele negócio do outro mundo. Então eu tive essa inspiração. Ele começou a fazer triatlon Uhum. e aí é, eu lembro que ele sempre convidava para eu ir, aí eu já tinha uns 16 anos. E as provas de triatlon naquela época tinha várias no interior de São Paulo, mas como as provas são muito cedo, né? E Sim, eu tava tem que na minha começar época tarde. de balada, né? Então eu lembro que às vezes eu tava chegando da balada e ele tava saindo para competir, né? Então nunca casava eu ver uma prova. E aí um dia foi na praia, a gente, enfim, coincidiu de junto. E aí eu vi que porque assim, ele sempre vinha com um troféu, né? Uhum. Ele ia bem, assim, nas provas, né? E aí assisti a prova, eu falei, pô, que legal, era um biatlon, que saía das ilhas para quem é de São Paulo, saía ali do lado da Barra de Saí, vinha nadando e corria até Boiçucanga. Eu lembro que o meu irmão tinha acabado de casar, não tinha treinado natação, ele saiu lá atrás. Eu falei, não, meu irmão é um mentiroso, saiu tipo em 50 da água, né? E aí ele chegou em quinto. Ele chegou em Nossa. quinto, geral. E aí eu falei, poxa, pô, eu fiz a minha lógica foi, se o meu irmão é bom, acho que eu vou ser bom também, né? Então eu vou começar a treinar. E aí na semana seguinte eu comecei a nadar, comecei a correr, e aí foi indo, né? E aí aquela coisa que isso eu digo que virou uma droga do bem, né? Uhum. Porque você começa a treinar e você começa a competir, as primeiras provas são horríveis, né? Você sofre Uhum. muito, mas aí você vê que pós-prova, né? Com a questão de resiliência, assim, né? De você insistir, você ser teimoso até, né? Sim. Você vai melhorando, né? A cada vez você vai treinando melhor, você vai aprendendo, né? Seu corpo vai se adaptando. E aí você vai melhorando. Então, assim, foi a minha droga do bem é aquela coisa que eu comecei bem, aí era recompensa, né? Eu Uhum. também ganhar meus troféus,
das provas, e isso vai incentivando, né? Enfim, né? Então, e isso, de certa forma, eu falo que me ensinou muito, Sim. que ensina para você. Você não pode falar, vou fazer uma prova, hoje é quinta, né? Vou fazer uma prova domingo, né? Normalmente Não, você você se tem um programa, né? Você planejamento, quer sim. fazer uma maratona, você se programa para um ano antes, 9 meses antes, ou você vai fazer uma prova de triatlon, daqui 2 meses, 3 meses, então você treina com alguém, né? Então, Uhum. o que eu adapto para minha vida, talvez, é empresarial, né? Sim. Você faz um plano, você, na verdade, você traça um objetivo, né? Que é Uhum. de fazer tal prova, aí você traça um plano de como você vai treinar para chegar na prova na sua melhor condição, né? Sim. Para ir bem. E aí você vai executando o treino, vai medindo, né? Ainda mais hoje, na minha época não tinha nem como é que fala? Medidor cardíaco? Medidor cardíaco, né? GPS? Eu lembro que o meu primeiro medidor cardíaco parecia uma televisão, um relógio Nossa, assim, sim, era enorme. Se era colocar o GPS enorme. no braço, né? Era enorme, não tinha GPS, né? Você batia lep, né? Uhum. Do que da marcação do chão, né? Então, Sim. quando, alguns lugares que você treinava, quando treinava em pista olímpica. Então você vai aprendendo, né, com isso, e isso você vai se condicionando, né, que a Uhum. sua vida, na verdade, se você quer atingir um objetivo, você tem que ter um plano, você tem que executar, você tem que saber se ajustar, se adaptar, se ficar alerta, enfim. Então, de certa forma, a vida empresarial é isso, né? Uma startup Uhum. também é isso, né? Você Sim, começa achando que vai fazer tal coisa e no meio do caminho tem várias coisas. você vai se adaptando, aprendendo e é uma evolução constante. E como que você começou no mercado imobiliário? A tua família tem alguma coisa a ver com o mercado imobiliário? Sim. Como que você entrou nesse mundo? O meu pai, ele foi empresário, ele tinha uma distribuidora de ferro e aço para construção em São Paulo. Até eu Uhum. diria que foi uma das maiores, se não a maior de São Paulo. Na época que tinham várias siderúrgicas, né, que produziam diferentes bitolas de ferro e aço. E aí ele comprava, centralizava num depósito e entregava nas obras. Então eu lembro desde pequeno, eu gostava de um escritório dele, eu lembrava dos nomes que hoje se conhecem, como Tecnisa, Uhum. né? Na época era Gomes de Almeida Fernandes, a Gafisa, tinham outras empresas, mas de certa forma eu estava no mercado imobiliário de alguma Envolvido, né? forma, né? Uhum. Mas como todo adolescente, comecei a trabalhar com meu pai, meus irmãos já trabalhavam lá, eu falei, não quero, meus irmãos já estavam lá. E aí, como adolescente revoltado, né? Eu não quero trabalhar com meu pai, eu quero Uhum. seguir minha vida, eu quero ganhar meu dinheiro sozinho. E aí eu entrei num programa de trainee Uhum. uma empresa de auditoria chamada PricewaterhouseCoopers, hoje é Aham. PricewaterhouseCoopers. E foi uma grande escola, continuei lá. E quando começou a Embratel, né? Começou a liberar a internet no Brasil, é, eu vendi meu carro e fui para Califórnia para numa feira lá que tinha um curso de HTML 1.0. Nossa. Então, de fazer Primórdios da internet, né? homepage, que você fazia homepage com notepad, né, com bloco de Uhum. notas. É, e aí eu entrei nesse mercado que, de certa forma, bem antes, assim, eu sempre fui muito curioso, eu sempre gostei de tecnologia, eu era aquele cara que ficava desmontando coisa e montando de novo, inventando coisa para fazer, de montar coisa, assim, né? E aí eu fiquei fascinado, né? Assim, eu tive computador, um dos primeiros até que tinha, que era Basic, que era um Uhum. TK-82, que você ligava uma fita cassete, hoje muitas pessoas não vão nem entender o que eu tô falando. Sim. E, e aí, enfim, eu sempre tive esse lado, né? Uhum. E, e aí eu fui para esse lado de tecnologia, cheguei a ter um provedor de internet com algumas pessoas, aí quando começou a consolidar o UOL tudo, eu fui trabalhar numa empresa de segurança de internet, na época falava Internet Security, ninguém sabia o que que era, isso eu estou falando em 97, 98, Uhum. né, bem de vários projetos aí de segurança, né, de internet, sistemas de DS para bancos, tudo, que era uma empresa americana, que Uhum. depois a IBM comprou.
E aí eu estava fazendo um MBA, na época tinham 3 MBAs em São Paulo, na USP, na GV e uma escola chamada Business School São Paulo, que o curso era inteiro em inglês. Uhum. E aí eu tava lá, os donos da escola falaram assim, Roberto, tem um professor aqui de Corporate Finance que ele tá juntando, me perguntou se eu conheço alguma pessoa que tá fazendo MBA aqui que é de tecnologia, aí eu falei de você. Aí eu fui conversar com ele, eles estavam buscando um diretor de tecnologia, né? Tava juntando um grupo de pessoas e esse grupo foi a origem do Planeta Imóvel. Uhum. Então, fui eu, Roberto Matuzzi, o Alexandre, o Flávio Suplicy, que foi o grupo inicial ali do Planeta Imóvel. Mas eu lembro que, assim, eu trabalhava numa empresa que virou IBM, imagina, uma empresa que já era listada na Nasdaq, né? Sim. Aí eu lembro quando me chamaram para conversar, eu fui no escritório na Vila Olímpia, assim, que o Roberto tinha acabado de pegar, assim, sem carpete, tudo. Falei, onde que eu vou me meter? Mas eu falei, Era eu vou uma startup arriscar. existente startup, né? Falava que na minha época era empresa.com, né? Final de Uhum. 99. Logo em seguida veio a bolha, né? E aí a gente montou o Planeta Imóvel. Uhum. Em 4 meses a gente colocou o site no ar, dia 1º de abril de 2000, com 100 mil anúncios de imóveis. Nossa. Então eu caí no mercado imobiliário através desse projeto. Era tudo, eu acho que era muito mais difícil do que é hoje, né? Que hoje você Uhum. coloca lá na AWS, você monta servidor. Na época a gente ia comprar um servidor da Compaq é, Configurar, com montar. com disco, nossa, com espelhamento, enfim. Então, e a gente colocou em 4 meses. Nossa, Só que a gente tinha que muito chegar nas curto tempo. imobiliárias e as imobiliárias não tinham sistema. Porque a internet estava começando, era dial-up em 2000. Então a gente chegava na imobiliária, a imobiliária tinha um monte de ficha, por isso que é o nome Uhum. ficheiro. A gente pegava as fichas, uma pessoa tinha um computador, Cadastrar. cadastrava na mão no Excel, Nossa. já numa base de mais estruturado, né? Uhum. Vai uma coluna, cada coisa, a gente importava e foto era aquelas máquinas que tinham disquete. Sim, eu lembro, eu usei uma dessas. Então A gente tá revelando a idade, né? exatamente. Então era isso, era outra época, né? Era a Uhum. época que você chegava na imobiliária e ela falava, não, mas o jornal, para que não preciso anunciar na internet, o jornal já resolve minha vida. Uhum. Então era outros tempos. Outros tempos. É, muito bom. E aí, depois, como que você foi para a sua house é um projeto teu, né? Isso. Do Planeta Imóvel, o que aconteceu foi o seguinte: a gente colocou em abril, em maio, o Estadão e o Globo fizeram uma oferta e aí adquiriram 50%. Só que naquela época não se falava em startup, né? Sim. Então eles falavam: não, a gente, enfim, compramos 50%, tinha uma parte de primário, secundário, não coloca dinheiro, mas teve uma secundária para os fundadores. E todo ano ou todo mês fazia aporte e esse aporte diluía todo mundo. E aí, no final de 50%, né? Teve que colocar muito dinheiro no começo e foi diluindo. E aí, um ano depois, eu estava como diretor já de produto, marketing, comercial, né? A empresa aumenta, chega a 100 funcionários, aí depois vai diminuindo que as coisas estourou a bolha, né? E aí eu acabei virando, né, o CEO. Uhum. Na época eu tinha, acho que 29 anos, 28, 29 anos. E, e aí um belo dia eles falaram, não liga mais, não tem dinheiro, teve desvalorização do dólar que teve, né, nessa Sim, época eu em lembro. 2001. E Foi, os acho que foi jornais, para 3. era um e alguma Sim, coisa e foi para dobrou assim, foi isso, para é isso mesmo. e aí os jornais tinham muita dívida em dólar das máquinas, enfim. E aí falou, ó, você tem essa grana no caixa aí, se vira, não liga pra gente. Uma coisa Nossa. assim. E aí
2, 3 anos depois, tinha lá uma bela grana, tinha quase 10 milhões no caixa. E a história do Zap até surgiu daí, de mudar o nome, porque a ideia era envolver os jornais em outros verticais e em veículos e empregos, mas enfim, mudou a governança, aí eu acabei querendo sair, né? Eu coloquei o Zap no ar. Uhum. Muita gente não sabe, tem uma história engraçada, que o pessoal do Globo não gostava do nome Planeta Imóvel. Uhum. E ia falar, não, tem que mudar o nome. Tem que ser um nome que remetesse a classificados. Aí eu falava, não, classificados não. Aí eu falava, não, eu quero. Aí eu falei, então eu vou fazer o seguinte, o Globo indica um nome, o Estadão indica outro e indica o outro. Aí a gente contrata uma empresa de pesquisa e vê qual ganha. E aí os nomes que os jornais colocaram eram nomes que remetiam a classificados, que para mim não fazia o menor sentido, Sim, porque claro o que termo não. classificado significa que você classifica em A, B, C, D, né? Sim. E é como o jornal até hoje. E os classificados na internet, né? Que Eles se conectam seria... de outra forma. É um banco de dados, onde você Uhum. faz busca. Então não faz sentido chamar classificados, apesar de todo mundo falar que era o classificado, o Web Motors era classificados, a Cato era classificados, o Planeta Imóvel eram classificados online, né? E aí o nome Zap saiu porque tinha alguns pré-requisitos para escolher o nome. Tinha uma questão do domínio, Uhum. tinha uma questão de registro do INPI, que os Sim. jornais morriam de medo de ter algum problema. E aí eu estava um dia almoçando no restaurante do Estadão, lá na Marginal Tietê, e o Hércules, que era o diretor de circulação, eu falei assim, Hércules, não pode ser classificados ou super classificados, aqueles nomes, meu, tem que ser outro nome. Né? Aí a gente ficava testando o nome, né? Aí ele falou, olha, o Estadão tinha um caderno de jovens que chamava Zap com exclamação. E a gente tem a marca registrada. Aí eu falei, peraí, aí na época você podia pesquisar. Aí eu Sim. entrei no computador ali na hora e entrei lá na época no registro. Aí Zap, primeiro eu digitei zap.com.br, não veio nada. Uhum. Aí eu falei, opa, vou entrar no registro. Aí tinha uma pessoa que tinha registrado. Aí eu falei, bom, vou tentar ligar pro cara. Aí eu falei, ó, você não quer vender esse domínio? Ah, não sei o que, eu quero, na época, né, que era quase dólar, né, era um ponto alguma coisa, ou 2. O cara falou assim, é uns 50 mil reais, o cara queria 100 mil, acho que era um negócio assim. Então, aí eu achei um absurdo, porque assim, a questão é que eu tinha que ter o domínio para colocar na concorrência. Então eu tinha que ter certeza que tinha, e eu não podia gastar o dinheiro da empresa numa aposta minha, né? Sim. E aí eu fiquei chorando pro cara, falei, não, projeto, mas quem é você? Eu falei, não, pô, eu quero montar um negócio. Mas que negócio você quer montar? O cara queria ver quem que era. E na época, para você transferir domínio, você tinha que ir no prédio o Registro BR, qual que era o nome do negócio? Mas eu lembro que eu ficava no Robocop, ali na Marginal. Aí eu combinei com o cara 7 mil reais. Eu levei um cheque meu, pessoal. Aí eu fui lá, era assim, o cara fazia ali o registro que protocolava e eu dava o cheque pro cara. Eu dei o cheque pro cara, paguei, coloquei, foi lá contratamos uma troiano, não sei o quê, Zap. Óbvio que é da Zap, deu Zap disparado, né? Sim, com certeza. Deu Zap disparado. E aí a gente criou a marca, tudo, não sei o quê. E aí eu lembro o cara me ligando, eu falei assim, pô, você é um filho da mãe, não sei o quê, papapá, se eu soubesse. E eu paguei na física, né? Sim. E aí quando deu certo, aí eu falei pro pessoal do Globo, né? Que ele falou, mas você comprou esse Agora domínio? eu quero 50 mil. Não, que o pessoal falou assim, não, mas você conseguiu esse domínio? Eu consegui, mas como? Não sei o quê. Não, tava livre, né? E aí, quando deu certo, eu falei, só tem um problema. Eu paguei do meu bolso, agora vocês me reembolsam. Senão fica no meu nome. Né? Sim, imagina como que vale a marca Zap. Então aí eles compraram, ficaram meio contrariados, assim, porque estavam querendo arranjar todo tipo de problema. Até tinha uma marca, tinha uma história engraçada, porque assim, eles falaram, não, mas tem a classe 36, não sei o quê, mas tem uma classe lá de publicidade que não tem. Tá numa agência de Niterói,
que até existe até hoje, chama Zap. Aí eu falei, mas é cliente do Globo, não vai dar problema, não sei o que, não vou fazer, tá arranjando problema pra tudo, assim. Minha vida, vários cabelos brancos vieram dessa época. Todo mundo acha fácil, né? Zap, né? Né? Não, mas... Aí eu fui lá na agência, chama... A dona, eu acho que chama Marielle. Acho que é... Algum nome, acho que é isso. Aí fui lá, aí ela falou, não, então vou negociar, vamos fazer um negócio de convivência, que eu não posso mudar minha marca, mas eu deixo vocês usarem, que eu coloco aqui que não vai ter problema. Aí eu falei, tudo bem. Então, mas vamos negociar, não sei o quê. Aí eu negociei, achei que ele ia conseguir uma página do Globo para usar para a agência durante um ano. Valia a pena, né? Sim. Aí eu cheguei lá no Globo, não vou falar o nome do cara que era o presidente. Sim. Eu falei, e aí? Ele torcendo contra. Eu falei, não, consegui. Aí ele falou, mas como você conseguiu? Negociar uma página. Mas você não pode negociar uma página do Globo. Eu falei, não posso falar o nome, né? Mas como não? Eu falei, não pode. Mas por que você não... Não, a gente não pode fazer. Aí eu lembro que eu liguei lá, falei, olha... Não vou poder honrar com o negócio. Aí ela chegou pra mim e falou assim, Roberto, eu gostei de você, tá aqui, ó, vou assinar. Tu assinou. Aí eu mandei pra lá, eu falei, ó, e como você conseguiu? Não interessa, tá aqui. E entrou, aí, ó. Então aí foi a história do nome Zap. Nossa, nome incrível. Eu acho que isso eu nunca saberia. Acho que foi uma das coisas mais interessantes que eu já escutei da história de uma das empresas. E do Zap para vender uma empresa para o Viva Real. Como que foi essa loucura? Aí eu fiquei 5 anos na Lopes, aí da Lopes eu fui pro Imóvel Web ainda, fiquei 2 anos, quando um outro fundo comprou, a Tiger. Sim. Aí eu fiz uma reestruturação que o Imóvel Web era uma agência que foi fundada por uma agência de publicidade de São Paulo, Arshot. Eu fiquei lá 2 anos e aí eu saí e resolvi empreender para criar um CRM. E, Pablo, não tem muita explicação, assim. Na verdade, a história da sua house, né? A história foi... Por que sua house? Só para você entender. Nessa época que foi 2014, foi quando tava ruindo, né? Tipo, PDG, algumas incorporadoras, a Rossi, né? Tava tendo muito problema, porque eles lançaram muito e não conseguiram vender. Teve muita gente fazendo distrato, né? Que tinha comprado muita unidade, Sim. achando na especulação imobiliária. E eles estavam tendo dificuldade de vender. E querendo ou não, eu tinha tido uma experiência de portal, de gerar demanda, né? De gerar lead, né? De saber como você transforma a audiência em lead. Eu tinha tido uma experiência muito boa de trabalhar dentro de uma imobiliária, de converter lead em venda, que foi uma super experiência. Eu lembro quando eu entrei na Lopes, esse era o desafio de como gerar venda, e aí a gente conseguiu fazer uma mecânica. Só para você ter uma ideia, a Lopes, em 2008, a gente chegou a investir R$1 milhão por mês em mídia online. Caramba! E aí a gente tinha uma métrica de retorno do investimento baseado... Eu conseguia saber que um real estava virando R$1 de receita para a Lopes para pagar mídia. Esse era o mínimo, era ser 1 para 1. E quando eu consegui demonstrar que R$1 investido em mídia online estava voltando R$2 em receita de intermediação para a Lopes, a gente foi aumentando. Então, a Lopes chegou, se eu não me engano, a ter a terceira maior audiência da categoria imobiliária, né, no Brasil. Nessa época aí de 2008 até 2011, 2012. Então, foi uma super experiência de como você transforma isso e, de certa forma, o desafio, porque a gente tinha feito várias aquisições, então era uma coisa assim que eu tirava a verba de todo mundo e eu distribuía a verba de acordo com a performance de cada unidade. Então, foi uma coisa onde eu tinha que mostrar a eficiência da mídia online. Então, quando
eu saí do Imóvel Web, a proposta era eu chegar para o incorporador, e aí todos os incorporadores toparam, que era uma história assim, eu chegava para você, faz de conta que você é um incorporador, eu falava assim, Pablo, quanto é que você gasta de mídia online? Aí você falava, gasto 100 mil reais por mês Sim. de mídia online. Eu falei, beleza, quanto é que você vende? Você sabe? Eu consigo monitorar aqui, sei lá, eu faço, sei lá, 20 vendas. Aí eu falo assim, se com o mesmo dinheiro eu gerar mais vendas do que a média do que você tem, e você me paga um percentual do incremental? Aí o cara falou, claro. Top. Top. Então aí eu coloquei uma metodologia que é um pouco você vai juntando, você vai ficando velho, você vai ficar juntando as suas experiências, né? Uhum. Então, em auditoria, a gente é uma metodologia de como você fazer uma análise, né, dos números, diagnóstico. Então, eu falei, bom, eu vou analisar, eu acho que eram 4 temas. Como está investindo em mídia, como estava a performance do site transformar visita em lead, como estava sendo atendido o lead, e como a área comercial estava funcionando, o meu processo da área comercial. Como Então, transformar o lead em venda, né? mas o lead em venda, então assim, a primeira coisa assim, como você gasta o dinheiro de mídia online? Uhum. Qual que é o critério? E aí pode parecer meio básico, né? Assim, mas muita gente eu perguntava, assim, na verdade não era tão simples assim, né? Mas eu tinha um checklist lá que eu olhava várias coisas. E aí o pessoal falou assim, não, o cara de marketing da incorporadora falou assim, minha meta é gerar lead barato. Mas nem sempre lead barato vai significar conversão. Então, o que acontecia no final das contas era assim, que é meio óbvio que eu vou falar, mas assim, eu vou pegar uma incorporadora, vou lembrar assim, a Rossi, tinha lá 80 empreendimentos. Aí eu categorizava os empreendimentos de acordo com se as vendas estavam atrasadas ou não. Então, só fazer uma conta meio de padaria, assim. Se um empreendimento, só para facilitar, demora 4 anos para ser construído, teoricamente o primeiro ano deveria ser 25% da venda, segundo ano 25, 25, 25. Teoricamente, se fosse linear, o que o incorporador não quer, obviamente. Ele quer uma aceleração maior. No início. Mas, enfim, a gente calibrava isso daí. E aí eu pegava quanto tinha sido vendido. E aí eu relacionava com lead. Quantos leads esses estavam recebendo. E aí o resumo da ópera é o seguinte. A pessoa de marketing estava gerando mais lead nos empreendimentos que não precisavam de lead, que estavam adiantado, e onde precisava de lead, não tinha lead, porque era mais difícil de gerar. Porque, sei lá, o produto era ruim. Vai. Sim. Mas esse empreendimento que precisa de lead era um empreendimento onde a incorporadora estava já pagando condomínio, entendeu? E eventualmente tinha 20, 30% das unidades lá. E não gerava lead. E aí a dinâmica comercial chegava no cara de vendas da incorporadora e ficava batendo para ele vender esse negócio. Só que não colocava lead nesse negócio. Para ele poder atender. Então, não tinha um lugar onde você conseguia olhar isso claramente. E aí, quando eu comecei a dar luz para essas coisas, o cara de vendas me agradecia, falou, meu, como assim você não está gerando... Porque eu categorizava basicamente em 3 tipos de empreendimento, assim, né? Com relação à velocidade. E aí eu demonstrava, esses aqui que estão atrasados em venda, deveriam receber, aí eu combinava, sei lá, X% dos leads. E os caras que estão super avançados na venda, esse cara já vai vender, porque é um produto bom, vende fácil, entendeu? Então você não deveria colocar zero energia disso de mídia online. É muito óbvio isso que eu tô falando, né? Mas assim... Não sei se para todo mundo, mas... Então, mas as incorporadoras não viam isso, né? Sim. E aí, para eu fazer esse controle com os sistemas atuais, era muito ruim. Porque era planilha. Uma planilha, era exatamente. planilha, tudo não sei o quê. Aí eu falei assim, vou montar um sistema. Entendeu? Vou montar um sistema.
E aí o Rodrigo Costa, que foi o CTO no Zap, que ele tinha... quando eu fui na Pralopes, ele voltou para Ribeirão, ficou trabalhando lá com o sogro dele. Aí quando eu fui no Imóvel Web, ele veio. E aí eu montei a sua house, estava começando. Ele tinha ficado no Imóvel Web. Aí eu falei, Rodrigo, Vamos trabalhar junto. vamos montar um negócio porque eu acho que tem uma oportunidade grande. E aí a gente montou um CRM com já um conhecimento para o mercado imobiliário, pensando em incorporador diferente. Então a gente montou um CRM que fazia a roleta de qualquer jeito, né? A roleta de lead, com chat, com telefonia. Então os incorporadores colocavam, na época com o Twilio, colocavam um número de telefone em cada mídia. Eu gravava a ligação, eu fazia a roleta de telefone. Não tinha isso, ninguém fazia Não, isso. ninguém Acho que até fazia isso. hoje não tem. Pouquíssimas empresas. Mas era tudo integrado na mesma coisa, entendeu? Então, você tinha todos os leads lá. Aí a gente começou a montar dentro do CRM, junto, um CRM de parceria, que é um negócio que hoje todo mundo tem, de venda de parceria, como você coloca o corretor para dentro, como você divulga. Então, do ponto de vista da incorporadora, ela tinha tudo. E aí a gente começou a avançar muito esse CRM. E o Brian também é uma história engraçada, né? Todo mundo conhece o Brian do Viva Real, né? Que está no mercado imobiliário. E aí tem um vídeo na internet, até chega a ser engraçado, pouca gente conhece essa história, mas o Brian, a primeira vez que ele veio para o Brasil, ele saiu do aeroporto, foi no AMB, porque estava tendo um salão imobiliário aqui em São Paulo, chamava CISP, em São Paulo, né? Chamava CISP. E aí eu estava na Lopes. Eu era diretor de marca, eu estava lá no stand. E aí as recepcionistas falaram assim para mim, Roberto, tem um gringo aí que a gente não entende nada, porque Ele falava português. não falava nada de português. Opa. E ele não falava nada de português. E aí ele chegou com uma câmera, ele falou, eu tenho uma câmera, a câmera era uma flip cam. Era uma câmerazinha que tinha um USB assim. Eu falei, não, eu quero fazer uma entrevista com você, né? Aí eu falei, tudo bem, né? E ele começou assim, My name is Brian Ricord. I'm a founder and CEO of a real estate portal, a Latin American real estate portal called Viva Real, né? Então, eu sou o CEO de um portal latino-americano chamado Viva Real, né? Aí, imagina, eu era o presidente do Zap, né? Aí eu falei, meu, coitado desse gringo, né? Então, é uma história bem engraçada. Isso aí tá registrado no YouTube, né? E aí ele gravou uma entrevista comigo. E aí a gente começou a desenvolver uma amizade que vem até hoje, né? Ele Sim. é até um investidor hoje E você do sempre Pipe estiveram Mob. em lugares próximos, né? Porque o Brian é de San Diego, não é? Ele é de San Diego. E você morou em San Eu Diego moro em também? San Diego. Sempre... Não, ele é de Santa Clara. Ah, de Santa mas Clara. é que ele conheceu a esposa dele em San Diego. Entendi. E foi isso. Mas a história... Foi essa, né? Então, quando ele começou o negócio, eu tava na Lopes e eu, como eu falei, eu vou ajudar esse gringo aí, né? E aí eu vou colocar os 40 mil anúncios da Lopes para ajudar ele a começar o Viva Real, né? E, e sempre quando ele vinha pro Brasil, a gente conversava, né? Viramos amigos, tudo. E quando a sua house começou... E detalhe, a gente foi concorrente, né? Porque Sim, depois, quando sim. você da Lopes, você foi pro Imóvel Web. Não, E vocês estavam em dois concorrentes, Zap e depois Imóvel Então, Web. mas eu conheci ele quando eu estava na Lopes. Sim, Então, sim, eu sim, saí, sim. fui Imóvel Web, então eu fui concorrente. E quando eu montei a sua house, né, continuamos conversando. E eu lembro que quando ele veio conversar comigo, ele tinha acabado de receber investimento da Monax. E a sua house, eu acho que tinha menos de um ano. Mas a gente estava crescendo muito rápido, né? E ele falou, Roberto, vamos conversar, quero investir na sua empresa, não sei o que, quero comprar uma participação. Aí eu falei para ele, volta daqui a um ano, né? Que Agora é muito agora é muito pequeno. pequeno. E aí ele insistiu, a ideia inicial era comprar uma parte, e ele resolveu falar, eu quero que você venha pro Viva Real
para ajudar no mercado primário, né? Né, você tem uma experiência em seu time também, né? Uhum. E acabou dando certo. Então, a história da sua house foi essa. Então, aí teve um acordo aí, uma parte de dinheiro, uma parte em ações do Viva Real, e aí o Viva Real acabou se juntando com o Com o Zap, Zap. né? Então foi uma história engraçada. E como depois aí você foi para Casas? Porque aí na Casas aí um dos teus sócios era dono já de uma construtora, né? Da incorporadora, da Yu. Que Isso, era da Yu. cliente da sua house. Sim. A história de eu conhecer o Edu, quando eu tava na Lopes, o Abrão Uhum. Muscati, ele era fundador da Even, né? Na verdade, eu Uhum. conheci o Abrão quando ele tinha uma consultora chamada ABC, a consultora ABC, que se fundiu com a Terepins, que é esqueci o nome. Mas enfim, aí os dois se juntaram e fundaram a Even. Uhum. E o Abraão chegou uma hora que ele se desentendeu com o Terepins e os acionistas lá e resolveu montar uma incorporadora própria. E ele foi na Lopes e ele chamou o sobrinho dele, que era o Edu, Entendi. e deu uma participação da IU pro Edu. E então eu conheci o Edu quando eu estava na Lopes, Uhum. que falaram, olha, o Abraão vai montar teu sobrinho dele, que vai cuidar de uma parte de marketing e tudo. O Abraão pediu para você conversar com ele, e aí eu conheci o Edu, até foi engraçado que eu conheci ele, não tinha sala de reunião na Lopes, que estava bombando nessa época. A gente tomou um café no posto de gasolina em Piranga, na frente ali na rua dos Estados Unidos, eu lembro até hoje. E aí eu começou a crescer tudo, e quando eu montei sua house, a Yu contratou a gente. Uhum. E tinha um relacionamento bom, tudo, e o Edu tava pensando em sair da Yu. Uhum. Então foi essa história. E fui eu, o Edu e o Rodrigo. O Rodrigo também, o Rodrigo que eu falei da sua house também, ele montou casas, que a ideia era, a gente era para ser uma imobiliária digital, Uhum. que começava meio como um Tinder, assim, que a gente não mostrava nada e pedia um monte de informação e aprovava o crédito. E aí Uhum. a gente já começou com uma operação de crédito imobiliário meio acoplado. E o negócio do crédito imobiliário acabou vingando mais do que o resto. Por quê? Porque na época, assim, o timing foi bom e foi ruim, né? Porque a gente Uhum. foi bom porque a gente conseguiu uma série A da Redpoint. Foi muito rápido na época que Que o tava capital fácil, está. Uhum. tava fácil. E foi ruim porque poucos meses depois, eu diria até de repente 2 meses depois, o Quinto Andar falou que já estava na série C, eu acho, falou que ia para compra e venda, Uhum. e o nosso negócio era justamente ocupar esse espaço de compra e venda, porque o Quinto Andar era sua locação. Sim. E a Loft, que tinha começado como iBuyer, aquele negócio de Uhum. comprar e reformar, eles falaram, não, vamos virar imobiliária. Só que eles também estavam na série B e série C, então eles tinham um bolso muito mais fundo que o nosso. E então estava super difícil de gerar demanda ali, apesar de a gente ter um produto muito bom. Mas aí era aquelas escolhas que a gente tem que tomar do Sim. tipo, peraí, eu tenho 70% da empresa aqui, Uhum. gastando tanto de dinheiro e dando dinheiro, mas dando muito pouco. Aqui eu não estou colocando quase energia no crédito imobiliário e o negócio tá Crescendo. dando 4 vezes mais dinheiro do que esse negócio. Então, vamos focar no que tá dando dinheiro que a gente pegou tração. Uhum. E assim foi. E aí, só para chegar na história da Acreditas, a Acreditas também era uma investida da Redpoint e eles Uhum. queriam entrar mais no mercado imobiliário. E aí a ideia como a Redpoint era investidora das duas, facilitou a aquisição. Muito legal, muito legal. E você sabe que a Houseful trabalhou com todas elas, né? É muito louco, porque como o mercado vai se relacionando. Uhum. Quando eu tive a primeira ideia da House, porque por incrível que pareça, era muito parecido com a primeira ideia da imobiliária digital que vocês estavam fazendo, isso eu já, acho que era 2016, mais ou menos. O primeiro, as duas primeiras pessoas que entraram comigo nesse desafio foi o primeiro cara contratado pelo Brian
no Brasil, para montar o portal no Brasil, que era o César. Por coincidência, era do Equador. Eu sou do Equador, ele também era do Equador. E aí, quando a gente se conheceu, ele estava com uma pulseirinha no braço, aí eu olhei assim, escrito Equador. Eu falei, você conhece? Ele tinha um sotaque bem forte de espanhol. Falei, eu sou do Equador. Não, mas eu também sou do Equador. Não que você, eu sou de Quito, eu também sou de Quito. E aí, terminei conhecendo o Brian e tal. E eu sempre olhava no LinkedIn as empresas que estavam nascendo no PropTech. E aí eu tinha... a Loft eu prospectei por meio do... Me fugiu o nome agora. Não é do Mate, do sócio do Mate. Me fugiu agora o nome. Eu vou lembrar também. Bom, porque foi o primeiro co-CEO deles. E eles estavam começando a ver essa parte de iBuyer e tal. E aí eu falei, olha, o que vocês estão fazendo a gente já faz, a gente pode fazer para vocês. E aí a gente viu que tinha isso. E aí eu vi a Casas nascendo. Eu falei, não, tem que prospectar a Casas. E aí é que eu terminei conhecendo você, justamente na sede da Casas que a gente foi. Vocês tinham... eu lembro uma visão muito clara de como apresentar o produto, né? Tinham estudado bastante o mercado, inclusive de fora. Era bem interessante como era. E é interessante como vai se conectando esse mercado, né? Todo mundo, de alguma forma, se conhece ali. Sim. E o Brian tem dinheiro na Loft, tem dinheiro no quinto andar. Todo mundo é uma grande família, né? Muito bacana. E me conta um pouquinho, Roberto, passando 25 anos, tendo todas essas trajetórias, essas indas e vindas e conhecendo toda essa galera, qual que foi a coisa mais esdrúxula que aconteceu contigo no mercado? Qual que foi a pérola que escutou, fora aquelas do cara da Globo, do nome, que mais te marcou? Eu vou falar uma coisa que talvez é menos o mercado imobiliário, mas talvez mais característica de brasileiro, né? Uhum. Que eu acho que o brasileiro, ele é super bom de hacking de certas coisas, assim, sempre tenta arranjar um jeito, né? Então, assim, quando a gente estava começando, né, o Planeta Imóvel, né? Começamos a ganhar tração, os corretores imobiliários começaram a entender um pouco a dinâmica dos incentivos para receber mais lead, né? Então, eu lembro que justamente para essa história de ser difícil ter imagem, Uhum. eu coloquei uma regra lá, eu falo o seguinte, ó, os imóveis que você tiver pelo menos uma imagem, a gente vai contar, né? E eu vou te dar esses imóveis, esses anúncios com foto, você vai ganhar 10% de destaque. Então, por quê? Porque o destaque tinha que ter foto, óbvio. Sim. Não dá para fazer um destaque sem foto. Sim, sim. Então, eu falei, em vez de cobrar, mas como uma forma de estimular, eu vou colocar essa regra. Aí, ótimo, né? O número de anúncios com foto começaram, o pessoal começou a investir em câmeras, as câmeras começaram a ficar mais acessíveis. E eu acho que eu era o maior quality assurance na época dessa época do Planeta Imóvel, né? Então, eu sempre ficava testando a busca, tentando melhorar a busca, assim. Aí eu comecei a ver lá que sempre parecia um thumbzinho, assim, no resultado. Uhum. E aí eu comecei a ver, assim, a foto de um lavabo. A foto de um lavabo. O cara podia escolher qual era a foto de destaque, né? Aí eu comecei a ver a mesma foto de lavabo, assim, em vários imóveis, assim. Aí eu mudei o filtro. Eu falei, vai ver que era o mesmo prédio, mas eu vi que o endereço era diferente. E aí eu falei, eu captei o que os caras fizeram. Eles pegaram, colocaram a mesma foto em 200 anúncios para conseguir destaque, e era a foto do lavabo, que não dá para ver nada, né? Quem vai querer ver uma foto do lavabo, né? Então, assim, toda hora eu tinha que criar regras para ver o que as imobiliárias estavam tentando hackear o sistema. Sim.
E era todo dia, assim, eu não sei como eles descobriam, né? Então aí a gente teve que criar uma tecnologia lá, eu acho que até hoje eu lembro, no MD5 tirava uma imagem, isso eu tô falando que na época 2002, assim, Uhum. 2003. Então a gente conseguia ler, não tinha inteligência artificial, Não. enfim, a gente pegava lá e o que que eu fazia? Eu queria um negócio em quarentena e eu tirava todos os imóveis do ar. E os caras reclamavam, falavam, meu, você acha que eu Caramba. sou, né, a gente é idiota? E aí saía lá na quarentena, eu avisava, mandava uma mensagem, falava, ó, esses anúncios foram excluídos todos, porque você utilizou a mesma foto em mais de um anúncio. É, e tem uma outra nesse sentido que a gente, até uma ideia, a gente é uma confraria que de empresas, que nem isso aqui hoje, né? Aqui a Isso. gente está no ACAT, né? Então tem essa troca. Mas a gente, como era todo mundo no mesmo bairro, a gente se conhecia, então a gente é uma confraria, assim, que era a gente, né? Planeta Imóveis, o Web Motors, do Silvio, que até ele faleceu há pouco tempo, a Cato, que hoje até o Mundo dá Voltas, né? Era o Adriano Arruda que tocava, mas tinha o Adriano Meirinho, que hoje está na Cellcoin e hoje é parceiro nosso, né? Nossa solução de banking é da Cellcoin. É, tinha o MapLink, o Guilherme Gomide, que também infelizmente faleceu, um cara super legal. É, o Par Perfeito, enfim. Então a gente se reunia e aprendia coisas. E aí com esses Uhum. aprendizados eu falei, poxa, eu só tenho anúncio de incorporadora e imobiliária. Poxa, o Webmotor é anúncio de pessoa física, a Cato tem anúncio currículo, Par Perfeito é anúncio do perfil, né? Eu vou criar um anúncio de imóvel de proprietário. Uhum. Aí as imobiliárias se revoltaram, tudo, não sei o que, mas eu coloquei no ar. E aí eu testei um anúncio que era até vender. Bom, o cara podia anunciar até vender. E eu comecei a receber reclamação de gente que entrou em contato com um determinado proprietário que tinha anunciado até vender, que era caro pra caramba. Eu coloquei o preço lá em Uhum. cima, eu falei, o cara vai colocar, o anúncio melhora a qualidade, que é o proprietário anunciando. E na verdade o que que era? Era um corretor que colocou um anúncio até vender e era um apartamento assim, super bom. Uhum. Super bom, assim, tipo Moema, 200 metros, 500 mil reais, assim, um negócio assim. Então gerava lead pra caramba, não sei o quê, e aí eu descobri, me passei por um cara, aí eu lembro que o cara começou a estressar, porque ele começava a ficar bravo com a pessoa, que a pessoa falava, você tá querendo enganar, isso aqui não é nada. Ele começava a xingar o internauta, né, o cara do Planeta Imóvel que... E aí eu falei, vou ligar pro cara. Eu liguei pro cara. Aí o cara falou, não, mas não tem, não sei o quê. Aí eu falei, olha, é o Roberto, né, associado do Planeta Imóvel. É o seguinte, eu vou despublicar. Não, você não pode, porque até vender. Eu falei, mas esse imóvel não existe. Não existe. Quem falou que não existe? Existe. Aí eu falei, então me mostra a matrícula. Meu, se tiver vender, eu vou escrever aqui, eu compro. Se você tivesse imóvel, eu compro. E aí foi isso, entendeu? Eu falei, Caramba, os caras. toda hora tinha um cara do REC. Aí depois, posso contar, assim, várias histórias dessas, assim. Aí, como a gente ordenava, quando atualizava a informação, quando tinha mais fotos, então eu não sei como se descobria, eu não sei. Não sei se tinha um cara da tecnologia vendia, mas quando passava um tempo, os caras descobriam. Então aí tinha, essa é pior. Não posso falar qual é o nome do software, mas aí os softwares começaram a falar assim, eu sei como melhorar o ranqueamento no site. Todo dia, quando ele atualizava, ele colocava um caractere a mais, tirava um caractere, mudava o preço, R$ 1 para cima, R$ 1 para baixo. Só para Os mudar o caras ranking. viviam fazendo teste. Então, ó, eu vou te falar, é uma pérola que eu posso ir embora Nossa aqui. Então, senhora. assim, o pessoal era criativo. E eu acho que até hoje o pessoal é criativo em pegar uma mãe, assim. Nossa. É por isso que falam que o brasileiro tem que ser estudado pela NASA, né? Porque, pelo amor de Deus, os Ah, caras descobrem você. É uma luta constante contra outra inteligência que exato. do mal, né? Enfim, então... E nesse mercado, quem que foi a pessoa que mais te influenciou? Quem que
te trouxe assim uma te entregou uma pérola assim para você levar para você? Olha, é assim, eu acho que assim, eu estava falando com a minha equipe, né? E aí a minha equipe, né? Hoje o Pipe Mob é quase um RP, né? Porque a gente Uhum. envolve pessoal comercial, jurídico, financeiro, né? Então é diferente de um CRM ou quando você vai vender um portal, né? Que basicamente é o pessoal do marketing, né? Então alguém tem que decidir lá, mas é muito mais simples, né? E aí teve uma situação lá, o pessoal da minha equipe falou assim, pô, mas o dono imobiliário, meu, é maluco, que na sua frente falou um negócio, no outro falou não sei o quê, papapá. E eu falo assim, ó, é, eu tô no mercado há 25 anos. O mercado é assim, então não vamos sofrer, né? Então é aquela coisa, né, que a gente faz triatlon, né, ou faz Isso. prova, é aquela coisa assim, você chega no dia da prova, às vezes tá chovendo, às vezes Sim. tá frio, às vezes tá muito quente. É o normal, então você não tem que sofrer. Você tem uma probabilidade de chegar na largada de uma prova e ter alguma diversidade que você não estava contando, Uhum. né? E talvez o mercado imobiliário, ao mesmo tempo que é um mercado que tem as suas particularidades, como essas pérolas que eu estava te contando, é, tem muita oportunidade para as empresas, né, para melhorar. Então, eu vejo isso como o lado bom, né? Uhum. E então, eu diria assim, todo dia eu aprendo alguma coisa conversando com os clientes. Né? Eu gosto de ter Isso troca, né? essa troca. Tem várias pessoas, o que eu sou observador, né? Assim, muito Uhum. observador. Então, quando eu estava com uma pessoa que é até vou falar aqui, o Celso do Ibrep, né? É um Uhum. senhor de 75 anos. Ele tem uma escola de educação, né? Para corretores, até para se preparar para tirar o Cresce. E ontem eu estava conversando com ele. E até hoje ele me ligou de novo e eu gosto muito, assim, da troca, assim. Uhum. E eu valorizo muito, principalmente, conversar com pessoas mais velhas, assim. Uhum. Então, eu tenho vários clientes, eu conheci várias pessoas que tiveram uma trajetória do mercado imobiliário, porque boa parte dessas imobiliárias, eu vou falar um que todo mundo conhece, que a empresa em São Paulo foi icônica aí, a Fernandes Mera, né? O Elbio. O Elbio, como pessoa, era um uruguaio que veio para o Brasil, trabalhou na Lopes, montou uma empresa e é um cara com muitos valores, assim. Então, para mim, eu lembro que eu ia conversar com o Elbio, eu ficava, parecia que eu estava conversando com meu vô, assim, né? Com meu Uhum. pai, sabe? Então, eu acho que essas trocas, o cara, ele não tá me ensinando o mercado imobiliário, entendeu? Ele tá me ensinando relacionamento com pessoas. Então, eu acho que tem muitas pessoas no mercado imobiliário e a história do mercado imobiliário, das empresas, como elas surgiram, né? Que são todas, querendo ou não, são empresas muito novas, né? Uhum. Então, eu valorizo muito, assim, eu acho, eu tenho muita curiosidade, assim, eu adoro biografia, né? Uhum. Então, eu poderia citar várias, assim, mas assim, a pessoa que eu mais, obviamente, me inspirei, assim, eu acho que foi meu pai, tá? Uhum. Assim, foi meu pai. Mas no mercado imobiliário eu aprendi, ou talvez desde que eu trabalho, assim, né? Eu tive várias pessoas muito boas na Price. Eu tive a sorte de ter, quando você é trainee, você tem um cara, o meu sênior, né? Era o André Demola. Todo mundo, você caía lá, né? Você é trainee. Aí falava assim: Nascimento, pegou o André Demola. Meu, esse cara, putz, não sei o quê. Meu, eu adorei trabalhar com o cara, porque eu pelo menos, tenho um perfil assim, eu nunca tive problema com cara bravo, Uhum. né? No Planeta Imóvel, né, o Flávio, que era o professor que me chamou,
e ele foi CEO antes do que eu. Pô, é um cara que trabalhou na Booz Allen, fez Wharton, ele era diretor da NET. Nossa. Ele parecia o Bill Gates, ele ficava vermelho, assim, ele ficava, né? E assim, pra mim, e o pessoal ficava com medo dele, e eu tirava barato dele. Então, eu aprendi muito a trabalhar com essas pessoas, né? Uhum. Então, eu acho que eu consigo, assim, identificar bem, assim, né? Eu acho que hoje, né, uma coisa que eu vejo que vários jovens têm dificuldade de entender o que que é falta de respeito e uma pessoa com energia que está se doando ali, né? Então, eu vou voltar ao esporte. Tenta conversar comigo numa prova. Você vai ver um outro cara, assim, eu me transformo, entendeu? Então, Uhum. porque existe um nível de concentração, tudo, Uhum. né? Então, eu tenho muito isso, dessa energia, né? Uhum. E eu acho que isso é uma coisa boa, mas às vezes as pessoas me veem com essa energia no trabalho e às vezes eu não sou o cara mais fofo para falar as coisas, as pessoas ficam falando assim, nossa, né? Mas eu nunca desrespeitei ninguém, não sei o Sim. quê. Então, eu sempre, todo mundo que me conhece fala assim, o Roberto joga na bola, né? Então, é Uhum. uma coisa que também eu aprendi Sim. um pouco, né? Talvez eu tenha tido uma outra escola, né? Mas eu faço as coisas para ganhar, assim, né? Eu não faço para terminar. É aquela Sim. coisa assim, medalha de participação, É. assim, na minha época não tinha, né? Sim. Ou eu ganhava troféu, ou os 3 primeiros 5 eu ia para casa. Então, para mim, assim, minha opinião, né? Sim, sim, Para mim não sim. faz sentido eu ganhar medalha de participação. Eu É isso quero, aí. eu quero Entendeu? Então, um pouco assim do que eu trago para a vida corporativa, né? Ou para Uhum. as coisas que eu faço, né? E eu tenho esse perfil muito pragmático, né? Então, as pessoas que sempre eu me dei bem são pessoas que querem, né? Querem Ganhar. ganhar o jogo, né? Quem crescer. Eu já trabalhei em equipes assim que eu vejo que o pessoal tá para ganhar medalha de participação assim, não entra um pouco na minha cabeça, É entendeu? isso Eu, aí. eu tenho, eu tenho dificuldade, mas enfim, eu tenho que. Hoje eu me controlo bem mais, né, com meus 53 anos, mas eu acho que eu tenho várias pessoas que eu aprendi a trabalhar assim. Roberto, foi fantástica a conversa. Acho que você deixou todo um colar de pérolas de coisas interessantes que você falou. Te agradeço muito a tua participação e espero que consigas aproveitar mais esse estadia aqui em Floripa e bons negócios. Muito obrigado, Pablo. Muito obrigado mesmo. Um Valeu, abraço. pessoal. Obrigado. Pessoal, eu quero convidar vocês a assistirem esse capítulo. Está espetacular. Tem muitas coisas do mercado imobiliário que vocês nem imaginam. E só assistindo vocês vão saber. Então, mais uma vez, agradeço a audiência de vocês e não deixem de assistir o Pérolas Imobiliário. Obrigado.